15, Atos 15 e 16. Mas então vamos pegar um pedaço do 15. Atos 15. Isso. Não é mesmo Atos dos Apóstolos, não é mesmo não, né? Atos dos Apóstolos, é isso aí. É? É. Ah, onde eles Eu falam? estou em Atos. É a mesma coisa, são os Atos dos Apóstolos. Mas tem umas Bíblias que está escrito só Atos, outros que estão escritos. 15? Capítulo 15. Aqui a gente vai ver, na primeira igreja, como era fácil para eles se converter. Como era fácil, como os homens não estavam colocando empecilhos. Ele está mesmo falando aqui. Para que colocar empecilhos para o crescimento espiritual? Para que colocar querer pôr umas leis, sei lá, umas regras? Era tão fácil, a gente vai ler, era tão fácil crer e se batizar. É uma coisa tão normal, uma vez que a pessoa cria, entendeu? Então, é um pouquinho nisso, um pouquinho não. É plenamente nisso que a gente tem que voltar. É na palavra, e não em regras humanas. Então, vamos ler em Atos 15, do versículo 4 a 11. Quem quer ler? Você vai lendo? Pode ser eu? Pode, depois eu vou desenvolver. Vou ler devagar, tá? Sim, por favor. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. É até qual? Até o 11, mas pode ler sim. Depois eu vou reler na minha versão, assim a gente tem as duas versões. Então, é melhor você ir lendo, porque você já vai explicando. Então tá, se você quiser, é porque ela está chorando. Eu já entendi. Mas eu vou ler assim. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Bom, essa aqui é a volta de Paulo e, se não me engano, Barnabé. É a volta de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária de Paulo. Quando eles chegaram a Antioquia, vieram lá uns discípulos, falaram umas coisas que não era para ser assim, que os gentios não podia ser ensinado assim. Os gentios são os que não eram judeus, né? Como a gente, por exemplo, né? Então não podia, etc. Aí eu falo, não, então a gente vai voltar para a igreja de Jerusalém, que ele estava em missão na primeira viagem missionária de Paulo, que a própria igreja tinha enviado. Então falou, não, então vamos deliberar a questão lá na igreja, com todos os anciãos lá, que não eram tão anciãos, mas eram os discípulos originais lá, hein? Tinha os apóstolos e tinha outros discípulos lá, que a gente vai ver. Então, é aí que ele fala, quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja de Jerusalém, né, que é a primeira igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles, nessa primeira viagem missionária onde eles tinham passado, né, que era Paulo e Barnabé. Aí, contudo, alguns irmãos que pertenciam à seita dos fariseus, veio na igreja de Jerusalém, que já tinha divergência, né? A igreja estava crescendo, eles já tinham enviado eles para evangelizar lá nos arredores, nos estados, nos outros estados, outros países, mas a gente poderia falar outros estados. Contudo, alguns irmãos que pertenciam à seita dos fariseus, que a gente já sabe quem são os fariseus, seria como os católicos hoje, na verdade, né? Se a gente quer ver, porque eles tinham regras, eles oravam bem assim, coisas repetitivas, a igreja se construiu com essas regras, né, dos fariseus, na verdade. Retomou essas regras. A igreja católica, né? Que pertencia à seita dos fariseus, se levantaram e disseram, é necessário que os convertidos gentios, que esses fariseus eram judeus, claro, hein, que seguiam a lei, as regras da lei, mas que eram hipócritas, que na verdade
pregava de seguir a lei, mas não a seguia. É necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Eles queriam, esses fariseus que tinham essas regras da lei, eles falavam que não, a gente está na igreja de Jesus Cristo, mas a gente quer continuar com as leis, com as regras. Então, apesar de crer em Jesus, eles queriam trazer de volta a lei, trazer de volta todos esses símbolos que separavam, que santificavam esse povo de Deus, que era a circuncisão, que era cortar o prepúcio dos homens. Esse aqui era um sinal para os judeus que eles pertenciam a Deus, não a Jesus Cristo, a Deus. Certo? Então eles falavam que os novos convertidos a Jesus teriam que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: irmãos, agora ele está voltando as coisas no meio ele vai falar, calma aí. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentro de vocês para falar aos gentios, quer dizer, aos outros povos que não são judeus, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas, que é o Evangelho, a fim que todos esses outros povos possam ouvir o Evangelho e crer. Em quem crer? Em Jesus Cristo. Hein? Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios a lhes dar o Espírito Santo como deu a nós. Porque já teve, em várias ocasiões, a conversão de gentios que tinha recebido o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, até que não eram judeus. Então isso era fato, hein? Já tinha acontecido, como ele fala. E confirmou então Deus que aceita os gentios a lhes dar o Espírito Santo. Já que esses gentios receberam o Espírito Santo, é que Deus estava de acordo, senão, não é? Como o deu a nós, igual. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus? Agora, por que vocês querem discutir isso e provocar a Deus, se Deus mesmo já comprovou isso, já deu isso, já concordou com isso? Com os gentios, que todos os povos também tenham a salvação e possam crer em Jesus? Então agora, por que vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios, os novos seguidores de Cristo, com um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar? É por isso mesmo que Jesus veio, porque eles não conseguiam suportar a lei, eles não eram salvos pelo jugo da lei. Agora ele estava falando: não, é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés, que eles queriam lá, hein? Aí ele pergunta: mas por que vocês querem isso? Já que nem a gente conseguiu guardar a lei, viver bem, Jesus veio, ele precisou crucificar-se, morrer pela gente, agora vocês querem pôr esse fardo, esse jugo da lei sobre os novos discípulos gentios? Os discípulos gentios com um jugo que nem nossos antepassados conseguiram suportar. Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Cremos que tanto nós como eles, tanto eles como nós, somos todos salvos pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles, entre os gentios. Aí depois no 12, né? Todos ouviram em silêncio depois, como eles se maravilharam. Mas esse aqui já é no 12. Então, isso para demonstrar como já naquela época
era necessário, quando eles foram viajar, aí já começaram discussões dentro da primeira igreja. Hein? Já começaram discussões, uns queriam voltar. Não, mas então, eles não são judeus, são gentios, eles têm que se circuncidar. Eles têm que fazer parte, eles viam uma nacionalidade dentro da conversão. Não existe gentios, não existe bárbaros, judeus, gentios, não existe brasileiros, colombianos, suíços, sei lá de quê. Existe cristão. Lá eles já viam a tradição, o povo, não, o povo judeu, que é uma nação, hein? Eles são circuncidados, porque pertencem a Deus. Então, eles têm que se... Não, ele fala, não, isso não existe mais, não há mais judeus ou gentios. Então não há brasileiro. Os judeus, eles, tipo assim, era só eles que... Os israelitas, hein? Naquela época eram tribos de Judá, tinha várias tribos. Mas eram povos. Jesus, ele trouxe a salvação individual, não mais de um povo. Antigamente os profetas eles falavam a nações. Aí eles falavam, arrependem-se todos, põem-se cinza em cima da cabeça, sabe-se Deus vai... Não, hoje não é mais assim, não adianta orar por uma nação. Porque tem que ser, ele salva individualmente. Não adianta. A sua conversão, as suas atitudes. No nosso coração, o Espírito Santo vem morar, agora o véu se rompeu, o Espírito Santo vem morar em cada um de nós é sacerdote, está escrito em Tiago. Então não é mais uma nação, não tem mais como alguém impuro que não se converteu. Por exemplo, eu falo que agora aqui toda essa região seja salva. Toda essa região, Senhor, você salva essa região, eu ordeno que essa região seja salva. Não adianta. Você não conhece todo mundo que mora aqui? Não, e depois está cheio de gente que está talvez servindo a Satanás, ele vai salvá-los? Não vai. Então não tem como orar assim genericamente. Né? A gente tem que orar para as pessoas individuais elevar. A gente tem que levar a mensagem, a boa nova. Se ele não conhece, lá a pessoa ela vai decidir ou não, no livre-arbítrio dela, se ela vai aceitar ou não ser salvo. Abrir alguma coisa, né? Torneira? Aí você toma banho. Aí, então, a gente entendeu bem essa coisa da vida da igreja, né? Como tem gente que já desde sempre queria impor coisas que Jesus justamente veio para tirar. A gente tem que orar pela paz de Jerusalém? Ele falou Orar assim, por quê? que a gente sempre tem que Orar pela paz de Jerusalém. Nessa coisa de Velho Testamento, isso aí. Isso aqui não... Isso aqui é... Tem uns que falam que... Porque é verdade. Eu não vou entrar nesse assunto porque é muito comprido. Mas, resumido, tem umas pessoas acham que todos os judeus vão ser salvos. Porque é povo de Deus. Mas não é. Porque em vários lugares está escrito que é um resto do judeu que vai aparecer lá no Apocalipse, que vai fazer que o povo seja salvo. Mas, na palavra, no Novo Testamento inteiro, especialmente nos Evangelhos, em Atos, aqui nas cartas de Paulo, os judeus eles crucificaram a Jesus. É por isso que ele fala que eles não são salvos. É por isso Jesus, quando ele veio para salvar o povo dele, os judeus. Certo? Ele é judeu, ele veio para salvar os judeus. Está tudo amor. Não tem que realmente. Tudo que é amor de Jesus não é. Tudo que faz o bem não é de Jesus. O diabo faz o bem disfarçado. Ele coloca um negócio de ovelha. Ele se disfarça, é mesmo. Então, não é porque é paz e amor tem Jesus no meio. Não é. Senão a gente faz cada coisa. É o nome do amor, hein? Pronto, não. Eu estou fazendo isso porque, coitada. Não é assim. As pessoas precisam se converter. Então não adianta orar
para uma pessoa que a gente sabe que ela faz o mal, hein? Que ela não tem frutos. A gente tem que falar com ela que ela está errada, falar que ela não vai ter salvação, depois ela ouviu, então ela pode ou não se converter. Ela mudar. Eu posso, se eu conheço bem essa pessoa, por exemplo, eu posso orar para essa pessoa, falando o nome dela, pedindo ou ordenando até às trevas de dar um tempo para essa pessoa poder escolher, porque eu recebo autoridade para isso. Está escrito em Mateus, em Marcos, que a gente tem que ir e mandar os demônios embora. Como está escrito exatamente? Não é mandar os demônios embora. Libertar as pessoas dos demônios, impor as mãos para curar. Então, para libertar uma pessoa dos demônios, a gente tem que se endereçar ao demônio, se a gente não está com a pessoa. A gente pode travar, porque está escrito que a gente trava aqui, está travado no céu. Então, espiritualmente vai ser travado e essas pessoas vão poder ser alcançadas pela glória e pela verdade, não mais ser enganadas. Aí, quando elas recebem essa coisa no coração, sim, eu entendi agora como que é, Jesus, que você está me salvando. Aí ela pode decidir, eu quero ser discípulo, quero seguir, eu quero agora mudar, não fazer mais tal coisa, não fazer mais tal coisa, que eu sei que agora não está te agradando, aí eu vou mudando. Mas não adianta eu falar, salva essa pessoa. Não, isso aqui não faz nexo nenhum. A decisão é pessoal, certo? Agora vamos continuar então lendo no capítulo 15, o versículo 19. O versículo 19 ele é muito importante. Eu só ler ele, não fora de contexto, só ele mesmo, só para não ter que ler tudo, só para demonstrar como é importante a gente não criar dificuldades para as pessoas se converterem. Portanto, considero que não devemos, a gente lembra de tudo que eu li, hein? Que as coisas boas que ele tinha feito nos gentios e tudo, né? Através de Paulo e Barnabé. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Aí ele dá aqui, eu vou continuar, só o 20, talvez 21. Ao contrário, devemos escrever a eles, quando ele estava relatando dessa viagem que se converteram muitos gentios lá, com eles. Então, não vamos criar dificuldades agora para eles. Eles querem se converter. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhe que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual. São as coisas, os princípios básicos, certo? Nada além disso. Que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne, de animais estrangulados, do sangue, que não foram sangrados. Hein? Isso é meu sangue. Isso. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Isso são coisas que realmente ficaram da lei para os nossos tempos. Quer dizer, toda a lei ficou. Ela não foi abolida, ela foi terminada. Né? A gente não vive sob a lei, mas tem muitas coisas da lei que ela é boa. Só explicar para ela, a lei, dona Vilma, antigamente era a lei que Deus passou para Moisés passar para o povo, porque a gente não vivia na graça. E a lei são 23 ou 13. Alguma coisa assim, mandamentos. Aí depois da graça são os 10 lá, né? A graça é a graça, é um mandamento só, é a graça. É a graça, é crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, é que o Espírito Santo faz parte da Trindade, mora no nosso coração. E antigamente não era isso, era tipo umas leis mesmo, você tinha que cumprir aquelas leis. Né? Tinha os 10 mandamentos, outros preceitos, todos os 5 primeiros livros da Bíblia são os livros que são da lei, de Moisés. Então, está lá cheio de preceitos. Quem roubou,
tem que cortar a mão, Não poderia quem matou. trabalhar no sábado, Sim, são todos esses que não estão nos 10 mandamentos. comer carne de porco. Isso, você pode comer carne de animais, você não pode comer carne de animais que não, não tem rumina, o casco fechado. que não rumina ou tem um casco fechado. Peixe que não tem escama, peixe vermelho. Sim, então, como que a gente fala? Não mandamentos, são preceitos, né? São tipos de mandamentos. Mas hoje isso não tem mais. Hoje quem crê Hã? que Jesus veio, hoje é só É toda a lei sobre o comportamento, Sim. de honrar o pai, a mãe, Esses 10 mandamentos, é até hoje? até hoje. Tá válido. É isso que eu estou explicando, você entendeu? Não roubar, Não, matar. toda essa lei, ela é boa. Velho. No Novo Testamento é escrito quem tem que ter medo da lei são os bandidos, não são os cristãos. A gente não tem medo da lei. Só que a gente não precisa cumprir umas coisas, a gente não se coloca debaixo da lei, mas a gente respeita ela. Porque a gente não rouba, dentro da lei tá, não pode roubar. Como está um negócio da lei para os armamentistas, tem uns que falam que não pode matar, mas pode matar se é indefesa. Está escrito na lei que se ele vem de noite, você não vê, você não será acusado de matar alguém que vem para te roubar, ou que invade a tua casa. Agora, se for de dia, assim, porque aí você podia ver ou não se ele estava armado, mas mesmo se ele não tivesse armado, você não seria acusado, porque é uma coisa que é contra isso, você não vai invadir então você não seria acusado da morte dessa pessoa. Então, tudo isso a gente continua a respeitar. É óbvio, a gente não vai roubar, a gente não vai casar com um irmão. Está dentro da lei também, todas essas regras, né? Tem relação com pessoa do mesmo sexo, Sim. adulterar. Tudo isso a gente continua respeitando. Mas Ah. a lei de Cristo, que é as pregações lá de Sermão sobre o Monte, Sim. é ainda mais. É mais enfático. Esses são os 10? Eu vou escrever Não, esse aqui eu vou- é em relação à lei, por exemplo. Qual que Quando é que tem esse sermão no monte mesmo? capítulo, Mateus 5, 6 e 7. Não, eu escrevi mais. E depois, Mateus 5, 6 e 7. Êxodos 20. Esse é o Êxodo já. Êxodos 20. O novo, os 10 mandamentos. O primeiro é tu amarás o teu Deus. Mas, Esses 10 mandamentos, são 10, né? sim, mas então, ele está falando, o que ela está explicando, o que a gente pregou, fez 5 cultos em relação ao Sermão no Monte. Quando Jesus falava com todo mundo. Ele fala, não, mas lá estava escrito de não trair na lei de Moisés. Você não podia trair. Adultério. Agora, eu vos falo que você nem olhar pode. Você já em pensamento você já está adulterando. Entendeu? Então ele não vê a lei, essa lei que a gente fala, que ela não salva. Mas a gente respeita ela, continua a respeitar. Todos os países ocidentais, os países civilizados, entre aspas, que respeitam a vida, eles têm tribunais que juram. Quando você vai lá no tribunal, você jura em cima da Bíblia. Porque todos os advogados aqui no Brasil e nos mundos assim que são cristãos, eles têm a lei de Moisés, esses países. Ainda tem as leis deles, do Brasil, são calcadas em cima da lei bíblica. De não roubar, tudo isso de não casar entre. Todas essas coisas é a Bíblia que fez. Todos os países ocidentais, eles respeitam a lei. Os advogados estão advogando, se juram em cima da Bíblia. A polícia. Tudo. Os governantes. Então, isso a gente respeita. O que tem que entender é que a lei ela não salva. Não adianta respeitar toda a lei se a gente não crê que Jesus Cristo é Senhor. Porque a lei E não se a existe gente mais. crer e não respeitar a lei? Não, aí você vai roubar? Não, Então, não, tudo bem. você não não pode. eu, mas se uma Tudo pessoa bem, crê não, mas seria Jesus. então, não, eu creio em Jesus, creio tudo no Espírito Santo, mas eu te peço, Senhor, agora abre-me o caminho e as portas desse Banco do Brasil, que eu preciso de pegar 1 milhão lá. Não, Então, mas ele vai então, roubar, mas ele crê em então você não Jesus, pode ele vai misturar ser- Não. Deus, crer. Não,
Que vai, É a fé sem obra, é a obra sem fé. pronto. A mesma, é isso, a gente vai chegar lá, na fé sem obra. Ou as obras sem a fé. É crer é sem ter a fé de Deus, ou ter a fé é não ter as obras. Não adianta. Só crer é, por exemplo, não participar da comunhão entre irmãos, não adianta. Porque Paulo fala, por exemplo, se você é a mão, eu sou o dedo. Como que eu posso sem a não, porque eu creio sozinho na minha casa, não preciso de nenhum irmão. Não. Então, A mão sem o braço, ela Se não é não, nada. não O dedo pode, sem a gente- o antebraço não é nada. quem vai ser salvo não é a Milene, não é o Elias, não é a Miriam, não sou eu. É a igreja. É escrito que quem vai ser arrebatado. A Milena vai ser arrebatada. Os outros não. Não, está escrito a igreja de Jesus Cristo. Mas aí Se a Milena faz parte da igreja mas- do corpo, ela vai junto. Eu entendi o que você vai falar, amor. Agora, se Então tiver eu um, posso se só tiver vir pra um... igreja e não. Só fazer parte da igreja e não. Eu não creio? Não, Aí, não creio não. Eu creio, eu faço parte da igreja aí você está sendo e faz as maravilhoso. coisas erradas, aí eu vou ser arrebatado. Não, aí você não. Se tiver Você não quer. Você faz as coisas erradas, você não tem obras. As tuas obras, os teus frutos, eles não condizem com a tua fala. Você fala, não, eu creio em Jesus, eu participo como os fariseus hipocritamente nos cultos, não vem, mas sou hipócrita, porque no meu coração eu faço coisa errada. É isso que você falou. Então você não tem frutos. Aí quem não tem frutos, você reconhece os frutos, quem são meus filhos. Quem são de Cristo. Então você não tem frutos, você pode até falar, mas é só hipocrisia. A gente vê muitos, a gente sabe que não tem, porque é os frutos. Não é? Por exemplo, tem muitas igrejas, sem citar nome, mas que fazem coisas, por exemplo, que vendem rosas, que vendem bênçãos em troca de oração. Isso aqui é fruto da palavra? Não é, é fruto. Vende o óleo ungido. É, Vende feijãozinho mágico da salvação. vende feijão. Vende terreno no céu. Vende terreno no céu. Quanto que tá o terreno? Então, isso aqui é fruto da palavra? Não. Então, eles estão na igreja, eles falam de Jesus Cristo, mas não tem os frutos. É nisso que a gente vai reconhecer exatamente o que você falou. Ah, então eles não vão ser salvos. Eles são Não. a igreja, mas não vão ser Mas salvos. não, vocês são. Você não pode. As boas novas, o evangelho, você não pode divulgar um falso evangelho. Não é como fala Paulo muitas vezes, são falsos profetas, falsos doutores, falsos discípulos, porque eles estão falando de um falso evangelho. É como aqui eles queriam começar já, na própria igreja de Jerusalém, quando eles falam, não, mas eles têm que se circuncidar, eles têm que ser assim, eles têm. Jesus veio para falar exatamente o contrário. Eles, depois da crucificação de Jesus, na primeira igreja, já tem uns lá do clube dos fariseus que já estava querendo recomeçar. O que Deus tinha rasgado, o véu que se rasgou, que deu a graça, que fala, não, mas a lei não vai vos salvar. É por isso que veio, porque vocês não vão conseguir. Ninguém até hoje conseguiu. Porque se você violasse um, você perdia. Está escrito. Não tem como ser Se 600. você transgresse um mandamento da lei, você transgresse todos. É por isso mesmo que ninguém estava com a salvação. Eles estavam nessa coisa hipócrita de, não, porque eu vou para a igreja. Mas não tinha nada no coração. Isso aqui é obra morta. É ir lá, é como vocês vêm aqui para escutar a palavra. Oh, como eles são maravilhosos, são todos aqui. Eles vão domingo para escutar a palavra, mas depois durante. Você já chega em casa e começa a, sei lá, fazer o quê? Entendeu? Que não é fruto da palavra. Então, eu já sei que vocês não Tem que ter fazem. fé e tem que ter obra. E tem Isso. aqueles que dizem que praticam o pecado, quer dizer que é um hábito, eles querem ficar lá dentro das coisas não certas. Mas se você pecuma, que não quis, ou não sei, e se arrepende, ouve o Espírito, Aí você não diz, perde, né? não. É pedir perdão e está lavado, não é? É diferente. E antigamente não, né? Fez isso. Sim, na verdade é muito simples. É só obedecer aos mandamentos da graça, da palavra do Novo Testamento. Não os mandamentos da lei também. A lei, ela fala, você não pode idolatrar, você não pode se curvar na frente de um ídolo,
você não pode fazer ídolos escultados da tua mão, fazer imagem. Isso a gente tem que continuar. É óbvio, isso aqui está escrito que a gente é amaldiçoado se a gente faz isso, porque a gente não pode adorar falsos deuses, né? Ou seres humanos. Então, aí, isso continua. A gente tem que crer que um só nos salva. É Jesus Cristo. Não há ninguém vai ao Pai sem ser através de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, quando eu me vou ao Pai, eu não vou vos deixar órfãos. Eu vou lhes enviar o Espírito Santo. Ele vai morar no seu coração e vocês vão ser o novo templo. Seria talvez esse terceiro templo, quem sabe? Que você falou a gente estava falando desses templos hoje de manhã, mas isso não consta na Bíblia, essa cronologia de primeiro templo, segundo, terceiro. Poderia ser a Nova Jerusalém, o terceiro. Então, se o primeiro tem sido a tenda no deserto, com o tabernáculo, onde tinha o Senhor, com a arca, então seria o primeiro templo. E um segundo teria sido o templo de Salomão, que ele construiu, que tinha dado a Davi, a Salomão, é que Davi construiu. Não, o contrário. Que tinha dado a Davi, que o Salomão construiu, que Salomão é o filho de Davi. Porque Davi, ele chegou também a pecar bastante, hein? Mas, é claro que é Salomão também, né? Nem tanto. Salomão não. Ele não é reconhecido como... Não é Salomão que... Salomão não. Não foi por causa da mulher dele que ele... Não, Salomão ele teve mais de 1000 mulheres. Ele pecou assim, mas ele estava vivendo sob a lei, entendeu? Parece que ele adorou um outro Deus. Não, coisa, não Salomão não. Ele não adorou outro Deus. Ele adorou outro Deus? Não. Não. Salomão não. Ele viveu com muito luxo. Todos os reis do mundo inteiro, as rainhas, vinham lá pegar os conselhos de Salomão. Porque Deus tinha falado, você vai ser um homem mais abençoado e mais rico de todos os tempos. Porque ele pediu só sabedoria, né? Exatamente. Então, ele era reconhecido como o homem mais sábio do mundo. Então, os próprios reis iam lá para escutar, ouvir o Salomão. Entendeu? Só que o Salomão, ele escreveu as Lamentações, o Eclesiastes, quer dizer. A gente vê, ele desfrutou de tudo, de tanto poder. Ele teve tudo, mas tudo que um ser humano pode imaginar, ele teve. Ele teve acesso. Então, ele fala, não, mas vocês podem ter isso. É tudo em vão. Mas isso aí é tudo vento. Porque isso passa. Ele falou que ele teve muita riqueza. No Eclesiastes, teve tudo, no Eclesiastes, né? Ele fala isso. O tempo é maravilhoso. Salomão ele é tão sábio que depois ele fala que tudo isso não adianta em nada. Entendeu? A gente pode receber todas as riquezas, toda a sabedoria, mas se a gente não tem Deus, também não adianta. Porque vai morrer. A gente vai morrer, todas essas coisas vão ficar aqui. Entendeu? Então, o que importa é a gente ter Deus. E isso ele estava falando antes de Jesus Cristo vir, bem antes. Ele falou Entendeu? que o insensato e o sábio, o final dos dois aqui na terra é a mesma coisa. Você vai construir riqueza, mas não vai ficar para você, vai ficar para alguém que não trabalhou. Exatamente. Eu li um pouco. É maravilhoso. Então, mas o que eu quero relatar é que a gente sai um pouquinho em relação à lei, né? Mas é importante se lembrar disso. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios, os católicos, os mormons, os ateus, quem for, ou quem precisar receber a palavra de Deus, hein? Não falar, agora você tem que fazer assim, senão Deus não vai te abençoar. Então, eles vão, como era aqui. Não vai, de repente, obrigar a fazer alguma coisa. Eles queriam obrigar a cortar o prepúcio. Não é assim, entendeu? Isso aqui não vai santificar. Então, vai falar, tudo bem, você vai se converter, mas você tem que jogar agora tudo fora lá. Tem.
mas não uma condição agora. Não Se é a a pessoa... gente que vai mostrar isso, é o Espírito que vai mostrar pra Exatamente. pessoa que está errado. Tipo assim, um exemplo, Se que tem a ido. pessoa querer se batizar. Aí, um exemplo, a gente não é casado. Não, vocês não vão se batizar porque vocês não Então, é casado no papel. Era exatamente a mesma coisa, hein? Entendeu? Isso não salva. O papel de casamento não vai salvar. É a lei, isso aí. Porque então, antes de casar, teria que se separar. Porque vocês então são em fornicação. Vocês estão fornicando. Se vocês não estão casados, estão juntos, então é pior. O pecado de fornicação é bem pior ainda. Então, não tem como falar, então vocês têm que casar para batizar, mas aí a gente ignora que está junto sem casar, é que está com filho. Não, então teria que falar. É isso, exatamente isso. Não tem que colocar empecilho. Então, anos assim, estou seguindo a Jesus, vai falar agora, vai destruir a família, vai. Ah, não, então os filhos vão com tal, e você vai alugar uma kitnet lá. Isso aqui não E existe. muitos fazem isso, hein? Muitos falam, mas não existe biblicamente. Está escrito aqui na Bíblia, não sou eu que estou falando. Como se você tivesse errado, o que eu falo sempre para as pessoas é isso. Você está vendo o agir de Deus, você sabe que está tendo. Sim. Então não tem como Sim, você falar. não, eu tenho um desejo nos Por dois. exemplo, Tenho a um pessoa desejo fala nos assim, dois. igual você é um ancião, tá dentro da palavra, você batizou a gente, mas você não fez estudo, você não fez Não. curso de pastor e nada. E você viu que no dia estava ali Deus presente, Sim, os eventos que aconteceram. Então é uma coisa que não tem nem como ninguém questionar. porque o pastor, aqui, na verdade, pastor é um título. Aqui são os presbitérios. Eu acho que nós somos presbitérios. Uma vez que a gente é um pouquinho ancião, é que a gente tem uma noção da palavra, a gente é presbitério. Então, mas isso não Presbitério tem nada a ver com diploma, O estudo, presbítero, faculdade né? que você fez. Lógico que você vai aprender alguma coisa. Não, mas isso aqui não é em lugar nenhum aqui na igreja de Jerusalém, tem alguém que, você concorda? Eles que tem que fazer batizaram. faculdade, que tem que... Não existe isso, ao contrário, porque você pode fazer. Quando você faz muitas dessas escolas hoje, elas querem te ensinar muitas coisas que são além da palavra. Eles vêm com filosofias, Como liderar, como liderar, com coisas tipo de marqueteiro. Ah, como que vocês vão ter muitos membros? Eles querem números, não quer qualidade, não quer salvar uma ovelha perdida. Eles querem ficar com as 99 que já estão ali e deixar a ovelha perdida se perder, porque não compensa. Não compensa. Eu vou largar 99 para ir atrás de uma, para salvar. O que ela vai me render? O dízimo dessa uma vai fazer diferença? Não, eu tenho que cuidar desses 99 que estão aqui. Deixa outros se perder. Esses aqui estão pagando. Esses aqui estão fazendo prosperar. Esses aqui vão se multiplicar. A outra não, ela está perdida mesmo. Entendeu? E não é isso que Jesus fala. Ele quer qualidade, ele não quer quantidade. Ele tá falando para o jovem rico: ah, mas eu estou seguindo toda a lei, estou fazendo tudo. Ele fala: então vende tudo que você tem e distribui para os pobres. Não só vender e depois vai pegar de volta. Não, distribui para os pobres. Aí não, ele tinha certeza que não tinha como mais voltar para trás. Então ele distribuiu para os pobres. Ele virou as costas e foi embora. Então, isso que é a diferença. Entendeu? Entre o que a gente está vendo por aqui. Não dizendo que a salvação é pela gente. A salvação é pela palavra, para quem obedece a palavra. É só. Então não vamos dificultar, criar regras que não são de Deus. Porque não existe lei de casamento, por exemplo. Existe lei de divórcio. Uma vez que se juntou, o casamento da Bíblia é se juntar, é unir duas carnes para virar só uma, num espírito só. Aí tem que respeitar. Aí depois, se você quer divorciar, tem lei aqui dentro. Senão vai poder largar a tua mulher, senão não pode mais casar. Aí tem mandamentos. Mas para casar não. Nem no civil tem esse mandamento. Vocês podem morar junto sem precisar casar. Pode alugar um apartamento. Vocês não são contra a lei. Então cadê a lei do casamento? Não existe isso. Entendeu? Aí, eu acho que eu já tenho que acabar, né? Não, pode estender mais um pouquinho se você quiser, não tem problema. Então eu vou só terminar o 15 para depois, na próxima vez, fazer o 16. Então, mais uma vez, eu vou, portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertam a Deus. Certo? Aí ele passa ali esses mandamentos que são os básicos de não comer carne
com sangue, de não se curvar frente a ídolos, e coisa assim. Agora, o que eu queria falar em relação a ídolos é que justamente a gente não tem que falar, então, mas você não jogou hoje, tudo for na tua casa, aí você se converte, você aceitou Jesus Cristo no teu coração. Mas você não joga todos os santinhos hoje fora, já joga todos os discos, ou não tem mais discos hoje, mas sei lá. É CD, mas nem tem mais CD. Então você não limpa o teu celular de todas as músicas sensuais, ou sei lá o que, ou que falam besteira. Então você não é de Deus. Não é assim. Isso aqui faz parte do caminho da santificação. Vendo na Bíblia, vão entender. Eu não posso me... Aí depois se converteu. Não consegue, quando a pessoa realmente tem... Então, quando ele porque se também converte... não tem sentido você falar assim, não, eu sei lá, vou fazer as coisas certas e eu vou ter um santo. Sim, mas você tem que falar para a pessoa que é assim. Mas você não pode obrigar a fazer. Ah, tá. Entendeu? Mas você tem que Não falar. pode se omitir. Mas se ela realmente... Não, se a pessoa chegar, não, tá bom, eu vou me converter, mas eu vou deixar meus negócios Aí você vai mostrando a palavra. Aí ela não se É isso que eu tô te converteu. falando, você entendeu? Agora você não vai falar pra pessoa, ó, você vai jogar fora Não hoje. tem como. Mas é ela que tem que decidir, Sim, porque mas senão aí ela não tem vai... como os dois, né? Não. Com o tempo, não. Mas você tem que mostrar. Tem. Isso Do dia para a noite é impossível que a gente mude de vida completamente do dia para a noite. Na prática. eu não consigo, cara. Hoje eu não Às consigo ve- nem ouvir uma música. A gente foi levar o Vicente pra cortar o cabelo e os caras, né, amor? Ficar falando palavrão. Eu não consigo mais. Você fica... Então, às vezes você está num emprego que não é lícito. Entendeu? Então, mas Deus ele não vai te fazer... é no teu coração, não é no coração que a gente se converte. Então, se a gente está num emprego, que a gente sabe, por exemplo, está num emprego, você sabe que o dono, ele é um estelionatário. Você sabe, mas você não estava ligando por isso. Mas agora, por exemplo, você é um contador dentro do escritório que está fazendo contas só para passar debaixo da mesa as coisas, lavar dinheiro, sei lá o quê. Deve existir muitos desse tipo de coisa, de escritório. Aí a pessoa trabalha lá dentro e se converte. Aí do dia para a noite ela não vai mais trabalhar? Não é assim. Deus vai mostrar, vai abrir novas portas, e vai... Obviamente que ele não vai ter mais o desejo de participar dessas coisas erradas. Então, ele vai procurar um outro trabalho. Mas não pode exigir, não é o homem que tem, é no coração que se converteu. O homem, é ele mesmo que trabalha lá, ele vai falar, puxa, agora, ele vai tentar talvez até converter o dono. Entendeu? Não, eu mudei de vida. Isso que o senhor está fazendo, será que está certo? Você já viu na palavra? Você tem a convicção da sua salvação? Pode falar para o dono. Aí o dono vai começar a pensar, talvez eu falar para ele, olha, melhor vocês ir procurar um trabalho em outro lugar. não quero mais você Não sei. Mas é assim que funciona. Não é um pastor, entre aspas, que vai falar, não, agora você tem que viver assim. Não, é o Espírito Santo que convence. Não é por força, mas é pelo meu Espírito, que está escrito em Zacarias. Então, tudo é um processo, a conversão é um processo até morrer. Não pode ser uma coisa de boca. Não, eu me converti, tá bom. Então agora, não, mas eu continuo lá, eu faço isso. Não, também não tem como jogar tudo de uma vez fora. Não tem como. Às vezes a própria mulher não é convertida, tem que conversar. Mas é um processo até morrer, você falou? Até morrer. Porque se você se afasta da tua conversão, você não... Não é porque você falou... Sim. Você concorda? Nunca Você a tem pessoa que... demorar até a morte pra... Não. Se ela ficar no meio termo... Então Não, mas diariamente você vai ser tentada a fazer coisa ruim. E diariamente você pode falar, não, eu já estou salvo. Então posso fazer isso. Não pode. Sim. Não sei disso. E o inimigo tenta, né? Não tem... Exatamente. Não, diga Só assim, ver não dá pra... pra pessoa ficar esperando até... Na Não. última hora eu me depois eu me converto. converto. Eu sou muito novo pra me converter, vou deixar pra me converter. Não, mas é por isso que é no coração você converte. Eu tô aqui na cama do hospital. Mas então tem que saber quando que você vai morrer. Até funcionaria se a gente soubesse. Porque Deus, ele salva quem se arrepende, que seja de última hora.
É por isso que ele fala, tem lá na palavra, mas será que a recompensa do que se converteu antes é a mesma que o que se converteu depois? Eu acredito que não. Não. Entendeu? Galardão. É por isso que Quem tem que vai ter existir mais galardão. frutos, né? Quem se converteu há mais tempo, igual exemplo. Você tem tanto tempo aí, não ia ter diferença, né? Para alguém que... Então. Mas talvez também não é só o tempo. Entendi. É os A frutos. obra, É a obra. É a obra, os frutos que você tem. Às vezes nem é uma obra perceptível. Às vezes você tá semeando e são outros que colhem, né? Que vão regando, é ainda outros que colhem. nós vimos essa parábola também, lembra? É. Entendeu? Então a gente está semeando. Agora talvez uma outra geração que vai regar para que crescesse, talvez é mais uma outra geração que vai colher os frutos de quem semeou. Então, às vezes a gente não vê a obra tão rápido, mas os frutos a gente vê. A obra às vezes demora. Aí eu queria só ler ainda o 28 e 29, depois a gente vai. Versículo no Atos 15, versículos 28 e 29. Quando ele está ainda explicando para a igreja, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos, que são o que a gente leu, né? Que de não comer a carne oferecida a ídolos, etc. Abstenham-se, então ele está repetindo aqui, pois pareceu bem ao Espírito Santo, não são eles, é o Espírito Santo, e a nós também, mas através do Espírito Santo, não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir sangue ou carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitaram essas coisas. Acabou. Que tudo lhes vai bem. Que eles levaram essa carta para Antioquia, para a igreja de lá, de Antioquia, essas igrejas que eles tinham já abertas, lá na região, indo nessa primeira viagem. Aí quando eles levam essa carta, fica uma segunda viagem.